descansar nas mãos de Deus. Este ano tem sido bem diferente do que estávamos acostumados a viver. Porém, ainda assim, graças ao bom Deus, temos a oportunidade de celebrar a nossa fé, seja na igreja, seja na nossa casa. A Igreja de Jesus não deve parar, mas continuar encontrando formas criativas de partilhar da fé no Salvador Jesus Cristo. O lema da semana tem como palavra Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, com essas palavras eu acolho a vocês através deste meio de comunicação. Enquanto Cristo não volta, não podemos cruzar nossos braços e aguardar esse momento. Devemos sim esperar por esse dia, mas enquanto isso a nossa vida deve ser testemunho vivo de sua presença neste mundo. Assim nós nos reunimos neste culto, mesmo que virtualmente, em nome e na presença do Trino Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos confessando os nossos pecados. Senhor Deus, neste momento de maneira muito especial em nossas casas, nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Santo Espírito nos ilumine para que tenhamos coração sincero, coração voltado ao Senhor, pois queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa, ó Deus, quando deixamos de Te amar e de Te servir. Perdoa quando deixamos de usar correta e sabiamente as capacidades que o Senhor nos tem dado. Perdoa quando enterramos os dons e bens que do Senhor temos recebido. Perdoa quando deixamos de viver uma vida em benefício do nosso próximo. Perdoa e capacita-nos, ó querido Deus, para que tenhamos uma viva comunhão com o Senhor e que no dia a dia da nossa vida isso se reflita atingindo outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Em 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 9, lemos: se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Em Jesus, Deus perdoa todas as pessoas que confessam e se arrependam dos seus pecados. Louvamos a Deus por isso. Querido e amado Deus, louvamos-te porque teu agir nas nossas vidas nos torna teus filhos e filhas. Obrigado por tua graça que nos transforma. Obrigado por tua luz que nos guia. Obrigado pelo teu perdão, salvação e vida eterna. Obrigada porque tu não tens limites para agir em nosso benefício. Pedimos, fortalece-nos a cada dia com tua palavra. Fala ao nosso coração também hoje neste lugar. Derrama teu Santo Espírito e age em nós e através de nós no ouvir e meditar da tua santa palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Ouçamos agora o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, previsto para este 24º domingo após Pentecostes, Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Acolhemos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ouçamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo conforme Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem o que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Até aqui a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja com todos e todas vocês. Amém. O Evangelho de hoje é uma parábola que Jesus usa a fim de nos mostrar qual a atitude correta da pessoa cristã neste mundo, nesta vida, enquanto aguarda o reino de Deus. Todos e todas nós gostamos de elogios, não é verdade? Que trabalho bonito que você fez, parabéns pela sua dedicação. Que talento! Muito obrigado por tudo que tens feito. Enfim,
Elogios fazem bem a quem dá e a quem recebe. Sabemos que não somos pessoas perfeitas, por isso nós nos alegramos quando o nosso esforço é reconhecido. Também os patrões e chefes de hoje sabem que elogio é um estímulo para os bons empregados se esforçarem ainda mais, o que virá em benefício da empresa. E na igreja, sabemos nós elogiar as pessoas que colaboram em nossa comunidade? Quantas vezes observações críticas e maldosas saem rapidamente da boca? Quantos comentários e fofocas dividem famílias e comunidades? Mas como faz bem ouvir um muito obrigado pelo que você fez. Hoje eu, pastora Vivian, quero dizer a vocês também um muito obrigada. Obrigada pelas palavras de incentivo recebidas nesta pandemia. Muito obrigada a vocês, membros e lideranças, pela dedicação à comunidade e também à paróquia. Muito obrigado pelo seu serviço em favor da causa de Deus. Lembro também de dizer muito obrigado aos membros e lideranças que têm contribuído financeiramente para que a sua comunidade continue ativa, apesar da pandemia que trouxe tantas dificuldades. Sim, nós na ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, temos muitos motivos de gratidão pelas pessoas preciosas que estão ao nosso lado. No Evangelho de hoje, a parábola dos talentos, ouvimos de Jesus sobre a administração dos bens que foram confiados a 3 empregados. Os diferentes valores confiados a eles são igualmente valiosos. O patrão, ao confiar esses bens, esperava que tudo fosse administrado com responsabilidade. 2 dos empregados conseguiram dobrar o dinheiro recebido, enquanto o outro escondeu a quantia recebida e devolveu o mesmo valor ao patrão. O patrão elogia a boa administração dos 2 empregados que lhe devolveram o dobro do que haviam recebido. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Por outro lado, o patrão se decepciona com o empregado que lhe devolve o mesmo valor do que havia recebido, sendo assim excluído da grande festa. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus refere-se ao serviço no reino de Deus. Os discípulos, que somos nós, os membros da igreja, devem ser como os bons empregados que administram responsavelmente o que Deus, o patrão, nos confiou. Com essa parábola, Jesus quer nos ensinar que o dinheiro distribuído representa as bênçãos e os dons que cada uma de nós recebeu graciosamente através dele. A fé e tudo o que dela decorre deve estar a serviço de Cristo. Bênçãos não devem ser guardadas, ninguém é apenas consumidor delas, mas também portador. Desde o nosso batismo, Deus nos chama e continua nos estimulando pela sua palavra para administrarmos com responsabilidade e esmero os dons espirituais e os bens materiais que Ele nos deu. O campo de trabalho é grande, começa pela família, passa pela igreja, pela empresa, pela sociedade, abrange, enfim, o vasto mundo de Deus. E eu finalizo a reflexão com uma história que li alguns dias atrás no site da nossa igreja, luteranos.com.br. Na Idade Média havia um senhor feudal conhecido por sua bondade
mas também por sua justiça. Nada lhe passava desapercebido. Por gerações, desde os seus antepassados, era costume de que os servos que viviam em suas terras tinham direito à moradia e à manutenção de suas necessidades básicas. Assim, cada qual ocupava um pedaço de terra. Todavia, um dia por semana, toda a população, do menor ao mais idoso, deveria se dedicar às plantações do Senhor. Todos os domingos, após o culto, um mensageiro anunciava ao povo o dia e a tarefa escolhida. Aconteceu que naquele domingo o mensageiro anunciou que o Senhor tinha pressa, pois um temporal se aproximava. O trigo estava maduro. Após o culto, todos deveriam pegar suas ferramentas e seguir direto ao campo, trabalhando até que todo o trigo fosse colhido. Nem bem o mensageiro acabou de falar e começou a murmuração geral. Hoje é domingo, não estou preparado, tenho outros planos, vou visitar fulano. Mas a liderança local alertou: servimos ao nosso Senhor que nos dá terras, Ele nos protege dos inimigos, Ele é muito bom, vamos agora negar-lhe atendimento? Assim prepararam-se então e foram à colheita. O campo era vasto, eram muitos trabalhadores. Contudo, uns com mais, outros com menos vontade de trabalhar. Já estava escuro quando o Senhor apareceu para conferir os feixes. Observando a colheita, ele chamou os líderes de cada família e disse: todas as manhãs oro a Deus, agradecendo pela vida do meu povo e pedindo sabedoria para fazer o melhor. Ele me mostrou o quanto sou abençoado. Por isso, tudo que vocês colheram podem ficar com vocês mesmos. Mas na seguinte regra: quem colheu mais, leva mais. Quem colheu pouco, trabalhando sem vontade, leva só o que colheu. Muitos se alegraram, outros tantos se entristeceram, porque foram preguiçosos. Queridos irmãos, queridas irmãs, conforme o evangelho de hoje, a administração responsável é aquela que respeita a vontade do patrão lá do alto e põe os bens espirituais e materiais a serviço dele e do próximo. Quem age desse modo tem a promessa de uma generosa recompensa, a grande festa da vida eterna. Amém. Aos que aprenderam
fazer para vocês. Comunicamos que no dia 31 de outubro, no dia da Reforma Luterana, tivemos o primeiro batizado na paróquia desde que começou a pandemia. Batizamos na Trigolândia o pequeno Joaquim Duarte Ferreira, filho da Tamires Duarte Ferreira e do Mike Borges Ferreira. Desejamos muitas bênçãos de Deus ao Joaquim e à família. E lembramos que, excepcionalmente, durante a pandemia, as celebrações de batismo podem ser realizadas somente com os pais, padrinhos e familiares, evitando aglomerações para a segurança de todos. Tão logo a pandemia acabe, retornaremos com os batizados nos cultos da comunidade. No dia de hoje, lembramos 1 ano de falecimento do menino Leandro da Silveira Mai, que faleceu aos 9 anos de idade, após longa luta pela vida em Porto Alegre, onde realizou o transplante de rim. Leandro era da comunidade de Dom Pedrito. Toda a igreja, a escola onde o Leandro estudava, toda a cidade de Dom Pedrito, toda a família estava unida em oração e também através da ajuda e da solidariedade ao Leandro e aos pais, o Cláudio e a Liane, que estavam ao lado dele durante todo o seu tratamento. Contudo, no dia 15 de novembro de 2019, Deus o acolheu de volta em seus braços, aliviando toda a dor e sofrimento. A família enlutada, nós desejamos toda a força e o conforto que vem da presença de Deus para seguirem a vida confiantes na ressurreição. Lembrando que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Conforme o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, por estes e por tantos outros motivos, vamos agora nos colocar em oração, confiando no amor e na misericórdia de Deus. Oremos. Bondoso Deus, agradecemos por todas as bênçãos que recebemos diariamente de Ti. Obrigado pela vida, pela nossa vida, pela vida das pessoas que amamos. Agradecemos-te por nos convocares para trabalhar com os talentos que Tu nos deste, multiplicando o amor, a justiça, a bondade, a graça e fidelidade Tuas, através do testemunho da Tua palavra, da vivência do Teu Evangelho. Auxilia-nos a viver como irmãos e irmãs, a protestar contra a destruição da natureza, a consolar os entristecidos, a clarear a visão do Teu reino, a colocar sinais da força e persistência da fé. Abençoe os nossos lares, as pessoas idosas, as crianças, os jovens, os casais, porque não está fácil para sobreviver e manter a família unida em meio aos desafios deste mundo. Protege-nos em meio a esse vírus que tem nos trazido tanta dificuldade, preocupação, sofrimento. Não deixe que percamos a esperança por dias melhores e que continuemos fazendo a nossa parte em respeito à nossa vida e à vida do próximo. Zela por Tua igreja, ó Deus, que está espalhada pelo mundo todo. Abençoe as nossas comunidades, os seus membros, as lideranças, para que estejam sempre firmes na Tua fé e que a pandemia não enfraqueça a comunhão e a vontade de Te servir. Que o Evangelho de Jesus Cristo possa continuar sendo pregado em palavras e ações e que nossas comunidades sigam vivas e ativas, mesmo em meio a esse tempo tão difícil. Assim também recomendamos aos Teus cuidados, especialmente as pessoas que estão passando por doenças, dificuldades, solidão, angústias. Esteja com essas pessoas, estendendo a elas a Tua mão bondosa e suprindo as suas necessidades. Esteja com as pessoas que sofrem a dor pela perda de uma pessoa querida.
Tu és o nosso refúgio, ó Deus, em Ti confiamos, Tu és o nosso consolo. De forma especial lembramos 1 ano de falecimento do Leandro da Silveira Mai, aos 9 anos de idade. Confiamos que o Leandro e cada uma das pessoas queridas que nos antecederam na morte repousam no Teu colo, na casa da eternidade. Enxuga as lágrimas de todos os que choram, confortando-os com Teu abraço amoroso. Senhor, intercedemos pelo mundo e por suas autoridades. Hoje é dia de eleições municipais, para que possamos ter sabedoria na hora de votar e escolher aqueles que serão os representantes de nossos municípios. Pedimos, Deus gracioso, que aqueles que forem eleitos tenham um governo justo, marcado pela verdade, respeito e construção da paz. Que possamos sempre interceder, mas também participar da tarefa de edificar um mundo de paz e vida plena. Que bom que o Senhor nos chama a colocarmos em prática aquilo que do Senhor mesmo recebemos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos servos bons e fiéis. Ajuda-nos a caminharmos em direção do outro. Ajuda-nos a vivermos uma vida que traz contribuição ao reino de Deus. Tudo mais que está em nossas mentes e corações, queremos Te entregar através da oração que Jesus Cristo nos ensinou a dizer, quando juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao final deste culto, recebemos a bênção de Deus. O Senhor nos abençoe e nos proteja. O Senhor nos dê sabedoria e ânimo. O Senhor nos renove a cada dia o seu amor. Que assim nos abençoe o Trino Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que tenhamos uma abençoada semana, que Deus nos acompanhe e nos auxilie também a nos cuidarmos e a cuidarmos também das pessoas ao nosso redor. Fiquemos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com gratidão e também com alegria. Um abraço. Encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. Em caso for também do Teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão na minha frente, encontram ao meu lado.